José Mário Vaz acusa o Mário Sissoko Embalo de ameaçar a democracia na Guiné-Bissau. Para quem não sabe, o José Mário Vaz foi o primeiro presidente da Guiné-Bissau a completar o mandato definitivamente desde 1974, ou seja, desde o momento da independência da Guiné-Bissau, nenhum presidente jamais na história tinha completado sequer um mandato completo. Sempre teve golpe de Estado na Guiné-Bissau. Então, ele está a acusar e defender a democracia, está acusando Embalo, o atual presidente cessante, a ameaçar esta democracia que ele tanto lutou para manifestar ou para manter esta democracia e para manter a paz na Guiné-Bissau. Olha aqui o governo de José Mário Vaz, ou Jomav, teve vários casos de corrupção, vários casos de instabilidade econômica, mas ainda assim, uma coisa a gente tem que falar aqui: o Jomav manteve a democracia na Guiné-Bissau. Mas antes de eu te falar mais detalhes sobre isso, deixa eu te pedir para você se inscrever no canal, nesse botão vermelho aqui embaixo. Não custa nada, tá? É totalmente gratuito para você sempre receber notícias sobre o que está acontecendo na Guiné-Bissau e também no todo o continente africano, que é muito, mas muito importante. Tá? Então, deixa o teu like, se inscreva no canal, deixa o teu comentário para você falar o que você acha dos nossos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo e eu vou compartilhar aqui para vocês e vamos comentar juntos, tá? Então diz assim, o Jomav, o José Mário Vaz, acusa Embalo de ameaçar a democracia na Guiné-Bissau. Então olha só, o ex-presidente da Guiné-Bissau e candidato às próximas eleições presidenciais, José Mário Vaz, acusa o seu sucessor, o Umaro Sissoko Embalo, de deter o país, de ter feito o país regredir, comprometendo os avanços nas liberdades e na democracia. Tá? Então, quem não conhece José Mário, nunca viu a imagem do José Mário, é esse senhor aqui. Tá? Então, ele também era do país Jacé, mas com todo esse conflito que aconteceu durante o seu mandato, já vamos falar sobre o mandato dele. Tá? Ele acabou deixando espaço também para o Eduardo Simões Pereira, né? Domingos Simões Pereira. Tá? Então vamos falar agora sobre essa questão aí. Vamos ler aqui a matéria. Diz assim, olha só. Diz assim, o antigo chefe de Estado da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, considera que todas as conquistas que o país alcançou durante o seu mandato estão a ser postas em causa pelo atual presidente Umaro Sissoko Embalo. Como pai dessas conquistas, não posso ficar indiferente, afirmou hoje Jomav em Bissau perante os apoiantes. Sou obrigado a voltar ao campo para resgatá-las e devolvê-las ao povo. Vamos dizer aqui, vamos abrir um parênteses com relação a Umaro Sissoko Embalo. Né, pelas coisas que aconteceram durante este mandato de Embalo. Né? O Embalo desfez a Assembleia Nacional, ele mesmo colocou uma crise no país que só ele via, né? Declarou ao desfazer-se da Assembleia Nacional, isso, para mim, é um golpe de Estado. Tá? Isso é um golpe legislativo, que não deixa de ser um golpe de Estado, porque o legislativo também é um poder do Estado. Então, eles desfazendo isso e ainda tomar posse, né, que ele tomou posse ele mesmo, né, ele se empossou ele mesmo em fevereiro de 2020, mostra que Embalo nunca defendeu a democracia no seu próprio país e desfez
todo o trabalho que José Mário Vaz fez antes. Por que desfez? Como eu falei, né, José Mário foi o primeiro presidente da história da Guiné-Bissau a completar um mandato inteiro. Tá? Ele foi completamente. Foi de 2014 a 2020. Isso é um marco histórico. Na história da Guiné-Bissau não havia acontecido isso. É, então, vários presidentes que inclusive, eu gostava, por exemplo, como o Nino Vieira Dias, por exemplo, que também sofreu um golpe de Estado. Então, todos esses presidentes sofreram um golpe de Estado e José Mário não sofreu. Por quê? Porque ele defendeu a soberania, deu a soberania ao povo e também, inclusive, ele fez uma conquista histórica aqui. Né? Ele teve quem do seu lado? Ele teve o exército teve do seu lado, manteve a estabilidade militar, evitando golpes, e também fortaleceu laços com a CDAO. Para quem não sabe, a Guiné-Bissau também é membro da CDAO e ainda fortaleceu laços também com doadores internacionais, apesar do conflito que ele teve com o Pai Jacé, que enfraqueceu a sua governabilidade. Por exemplo, o governo de José Mário Vaz foi marcada por vários episódios, por exemplo, de instabilidade política, que inclusive o Domingos Simões, né, ele era o seu primeiro-ministro. Inclusive, ele foi o seu primeiro-ministro. Ele demitiu em agosto de 2015 o Domingos, alegando que teve corrupção e insubordinação também. Inclusive, isso desencadeou uma crise política profunda no país Jacé e também no país. Ainda assim, com todas essas nuances, com todos esses problemas, Mário Vaz conseguiu manter a estabilidade e o exército do seu lado, e assim não teve um golpe de Estado. Tá? Então, com ele, por exemplo, passaram aí mais de 6 diferentes primeiros ministros no seu governo, mas ainda assim ele manteve. O Embaló não consegue ter um momento de estabilidade, não tem estabilidade. Já ofendeu jornalistas, já desfez a Assembleia Nacional, né? Então tem uma crise política profunda, não deixa os seus candidatos da oposição se candidatar, né? Os seus opositores se candidatar às eleições. Então tudo isso vai contra a política, vai contra a democracia. Quem deve escolher quem ou não deve ser eleito não é o presidente, e sim o povo. O povo em si é quem deve escolher quem deverá ser o seu representante. Assim como o Embaló diz que ele venceu as eleições passadas, então deixa os outros candidatos também se candidatar. Mário Vaz, ele era o chefe de Estado nas eleições passadas. O Embaló, se ele conseguiu se eleger, é porque assim foi deixado, né, para ele ser candidato e depois ter vencido as eleições. Né? Então, é importante falar sobre isso. Agora, vamos voltar aqui ao nosso texto. Vamos voltar aqui ao nosso texto para a gente poder mostrar aí para vocês o quanto é importante esta pauta. Né? Então, diz assim, o Jomave disse querer regressar à presidência após as eleições de novembro para promover a reconciliação nacional. Os guineenses estão divididos, descostas voltadas para a causa da política, por causa da política. Né, descostas voltadas ou descostas viradas um contra o outro por causa da política. Quem tinha a missão de unir o país não cumpriu essa tarefa, declarou numa clara alusão ao atual presidente.
O candidato presidencial alertou que o retrocesso democrático no país, alertou para o retrocesso democrático no país. A democracia pela qual lutamos foi posta em causa. O poder deve servir para resolver os problemas concretos das pessoas. É preciso restaurar a democracia na Guiné-Bissau. Não podemos permitir isso, apelou o Jomave. Ele também acusou ainda o Embalo de não respeitar a Constituição. Uma só pessoa não pode ser presidente da República. Primeiro-ministro, presidente do Supremo Tribunal de Justiça e da Assembleia Nacional Popular. Então, ou seja, para ele o Embalo tem sido essas tantas pessoas. Ele é o presidente, ele é o primeiro-ministro, ele é o presidente do Supremo Tribunal e ele é também o presidente, ele é o presidente também da Assembleia Nacional, né? A separação de poderes. O presidente deve ser um árbitro. Criticou ainda a dissolução do parlamento, que considera uma tentativa de silenciar a voz do povo, já que os parlamentares são a voz do povo, né? São eleitos pelo povo. E alertou para os riscos de fraude eleitoral. Não haverá segundo mandato sem voto popular, salientou. José Mário Vaz foi presidente da Guiné-Bissau de 2014 a 2019, tornando-se o primeiro chefe de Estado a concluir um mandato sem golpe de Estado ou assassinado, né? Então, isso aí mostra que realmente o José Mário Vaz está preocupado com o estado do seu país e principalmente ele que deixou um país unido. E aí mostra que Embalo realmente está destruindo o que o povo da Guiné-Bissau lutou para ter. Agora eu quero saber de vocês. O que é que vocês acham sobre isso, sobre o que Embalo está fazendo na Guiné-Bissau? Deixa aqui nos comentários, lembrando que seu comentário é muito, mas muito importante para a gente continuar aqui fazendo os nossos conteúdos e também a sua inscrição no canal é fundamental. E se você quiser ajudar financeiramente o nosso canal, tem o nosso Pix aqui, o nosso PayPal e também o nosso Superchat. Com qualquer valor você consegue manter este canal em pé. Então, pessoal, meu muito obrigado e a gente se vê em uma próxima ocasião. Até mais. Fui!